necessidades do momento. Arvintar, dia seguinte. Me responda uma coisa. Ains disse enquanto caminhava pelas ruas de Arvintar ao lado de Leinas Rockbruise. Qualquer coisa. Ela respondeu calmamente. O dia está lindo hoje? Ains perguntou enquanto olhava ao redor das ruas movimentadas. Leinas piscou confusa com a pergunta. Eu suponho que sim, o clima está bom, parece que o verão vai chegar em breve, uma brisa suave, o calor do sol é agradável para mim, e posso dizer, Vossa Majestade, que sou extremamente grata pela habilidade desta armadura encantada de ignorar os efeitos do clima no corpo. Ela soltou um suspiro pesado e exagerado enquanto caminhava. Foi um raro momento de humor da mulher séria, e Ains não deixou passar. De nada, essa armadura preta combina com você. Ains respondeu e Leinas sorriu orgulhosa. Eu lhe agradeço, mas... Senhor, por que pergunta que tipo de dia é hoje? Leinas sondou curiosamente enquanto olhava de soslaio para ele. O sol ainda não estava alto no céu, mas a cidade de Arvintar tinha a população em peso, inúmeras pessoas seguindo suas vidas, dando-lhes ampla distância enquanto caminhavam pela rua pública. Eu estava pensando, eu posso sentir o toque, por assim dizer, mas, você já sentiu tanto frio, que seu sentido do tato ficou entorpecido, onde você sentiu a pressão de um objeto, mas a verdadeira sensação dele se perdeu para você? Ele perguntou curiosamente. Sim, Majestade, algumas vezes em algumas das minhas aventuras mais difíceis. Leinas respondeu com naturalidade. É assim que acontece comigo o tempo todo, não o frio, mas sim a habilidade de sentir qualquer coisa que eu coloque nisso. Ele levantou sua mão esquelética ao lado dela, uma espécie de dormência, já faz muito tempo, e enquanto eu pensava que este era um dia agradável, percebi há pouco tempo que estava relembrando minha memória de como dias agradáveis deveriam ser, e se minha memória estivesse errada? Ele perguntou pensativamente. Você já foi vivo? Perguntou Leinas com a surpresa estampada em seu rosto através de olhos arregalados que pareciam não conseguir piscar. Sim, não sei por que as pessoas sempre ficam surpresas com isso, não é exatamente um segredo de Estado, eu simplesmente não menciono, mas poucos reconheceram que esse era o caso, mas eu já fui um ser vivo, lembro da minha mãe, dos poucos amigos que tive, dos dias bons e ruins, lembro da morte chegando para aqueles que eu conhecia, e de ser impotente para impedi-la. Talvez tenha sido isso que me levou a esta forma augusta que você vê agora. Ains disse e levantou os braços na altura da cintura, mas conforme o tempo passa, e essas memórias se tornam cada vez mais distantes e remotas, como posso ter certeza delas? Ains perguntou em reflexão silenciosa. Leinas não respondeu imediatamente, a princípio ela não tinha certeza se a pergunta era séria. O que uma mulher mortal diz a um deus, mesmo que ele já tenha sido mortal? Ela se perguntou, e como seu mestre, perdeu-se em pensamentos. Eu acho que você não, Majestade, eu acho que tudo o que você pode fazer é lembrar que nem todos os corpos são como o seu é agora, e talvez, pergunte ocasionalmente, está um dia lindo, eu acho que se você fizer isso, você pode se lembrar de quão diferente todos são, e isso pode fazer de você o tipo de rei que é amado por todo o seu reinado. O que eu poderia acrescentar? Eu espero que seja para sempre. Leinas respondeu hesitantemente, incapaz de encontrar seus olhos vermelhos enquanto ela respondia. Majestade, posso fazer uma pergunta? Leinas se aventurou em voz baixa enquanto se aproximavam de seu destino. Você pode. Ele respondeu distraidamente. Não é sobre o clima, é? É sobre ela. Leinas adivinhou apressadamente, como se temesse perder a coragem de perguntar. Sim. Ele respondeu sucintamente, ela tentou pensar como eu pensava e fazer como eu fiz, e isso a destruiu no final, e ainda há mais dificuldades pela frente, das quais não posso salvá-la. Senhor, tudo o que esta humilde soldado pode lhe dizer é, o que o torna diferente o tornou um rei melhor sobre nós. Talvez ela fosse muito zelosa, talvez os eventos fossem demais, mas mesmo com as dificuldades que viriam, seja lá o que for, se você apenas tentar lembrar que somos diferentes, e tentar ver através dos nossos olhos mesmo quando for impossível, você continuará sendo um rei melhor do que qualquer outro antes de você, e eu trabalhei para o imperador Jirkniv. Ela disse orgulhosamente enquanto o elogiava. Bom conselho, sabe, se você quiser aposentar sua armadura,
você pode ser um bom membro do conselho. Ains comentou de passagem, e ela corou levemente. Obrigada, senhor, mas posso perguntar, para onde estamos indo? Este não é o caminho para o sínodo. Leinas perguntou enquanto olhava ao redor, um tanto perplexa. Correto, hoje eles debatem livremente entre si sem um orador, amanhã eles votam, hoje nós vamos visitar uma casa de cura, desde as poucas iniciais que eu construí. Mais surgiram, frequentemente patrocinadas pelos meus próprios generais. Ains disse com uma nota inconfundível de orgulho: estamos visitando os feridos, para que eles saibam que seus sacrifícios não foram esquecidos. Leinas congelou no meio do caminho, seus olhos marejaram por vontade própria e ela olhou para ele como se tivesse crescido outra cabeça nele. Ele deu um passo à frente antes de perceber que ela não estava ao seu lado, e se virou: eu tenho algo no meu rosto? Ele perguntou enquanto levantava a mão para tocar os ossos da bochecha. Um rei que deveria governar, que época para se viver. Leinas disse sem fôlego: senhor. Eu fui uma aventureira por algum tempo. Durante esse tempo eu não trabalhei sozinha, eu tinha camaradas, nós lutávamos, comíamos, dormíamos e viajávamos juntos, nós frequentemente fazíamos trabalhos para nobres. Ela cuspiu na rua em repulsa: muitos eram como minha família ou meus noivos, nobres apenas no nome. Quando um camarada morria na missão, aqueles por quem nos arriscávamos raramente se importavam o suficiente para oferecer suas condolências, nós não éramos nada para eles, ferramentas para serem usadas e jogadas fora. Tenho certeza absoluta de que nenhum deles jamais considerou visitar um único servo que foi ferido enquanto trabalhava para eles, para você fazer isso, até mesmo para o soldado comum. Eu não posso deixar de olhar para você desse jeito, eu mal posso acreditar que você é real. O espanto tocou sua voz e foi tudo o que ela pôde fazer para não cair de joelhos na rua. Entendo, bem, venha. Ele disse pacientemente: podemos ter o dia todo, mas isso não é motivo para perder tempo. Ele disse, e retomou sua caminhada. Apesar de suas palavras, ele caminhou lentamente até que a congelada Leinas se recompôs e correu atrás dele. Leinas manteve um olho focado nele o tempo todo enquanto o outro escaneava por quaisquer ameaças em potencial. É inútil, qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Eu não posso nem diminuir o ritmo, mas posso dar-lhe deferência e melhorar sua imagem parecendo a guarda perfeita e devotada. Deixe os outros verem que ele tem minha lealdade. E isso será o suficiente. Enquanto pensava nisso, suas costas já rígidas se endireitaram ainda mais e seus passos sólidos ficaram ainda mais deliberados. Eles caminharam por ali até chegarem a um grande e amplo edifício cercado por altos muros. Não havia portão, apenas uma passagem aberta por dentro. E Leinas olhou ao redor com olhos admirados. Um jardim corria de uma parede à outra, dividido em dois apenas pelo caminho reto, e por aquele longo caminho havia muitas árvores que balançavam na brisa suave, suas cores brilhantes mostrando que tudo era vibrante e vivo. Este foi construído pelo imperador Jirkniv, modelado a partir do que ele viu em uma visita à casa de Iliana, onde Neia atualmente reside. O general Nimble supervisionou sua construção e se tornou um de seus primeiros pacientes. Os funcionários são, em sua maioria, mulheres jovens que precisam de trabalho, mas são rigorosamente selecionadas para adequação. Ains disse, respondendo à pergunta não dita enquanto se aproximavam do grande edifício de pedra, mármore cor de creme os cumprimentava, e um pequeno conjunto de escadas subindo até grandes portas duplas de madeira. Eu não deveria estar surpresa, ao visitar meus soldados feridos que foram tratados com meios comuns até que um lançador de magia pudesse vir. Muitos bravos jovens homens ou mulheres gritavam por suas mães em meio à dor. Leinas comentou, e então um pensamento lhe ocorreu. Meu senhor, posso fazer uma pergunta? Eu não quero me intrometer, mas é algo que me pergunto, depois de ler tudo o que li sobre a campanha no Reino Sagrado, e no sul da teocracia Slane, e tudo o que aconteceu, é sobre ela. Leinas disse com trepidação enquanto se aproximavam das portas. Pergunte. Ains disse enquanto segurava sua mão na porta, sua voz solene e incerta, embora eu possa me recusar a responder. A voz de Leinas tornou-se solene enquanto ela olhava por cima do ombro para a vista espetacular dentro das paredes. A dúvida era rica sob a solenidade, como se tivesse medo de perguntar, ou medo da resposta. Ela continuou,
eu ouvi sobre ela, feridas, as infligidas a ela por remédios, as que ela teve em Prate, Wheaton e em outros lugares, quando ela não conseguia se mover, não conseguia lutar, ela chamou por sua mãe também? Como tantos outros, você sabe. É tão difícil imaginar? Não, ela não fez isso. Ains respondeu calmamente, embora não seja eu quem revele o porquê, não, ela não fez isso, em vez disso, ela me chamou. Embora seu tom fosse neutro, para a sintonizada Leinas, parecia haver um tumulto ali que não emergia muito abaixo da superfície. Ele é realmente um morto-vivo? Lena se perguntou novamente enquanto o silêncio se estendia entre eles enquanto ele abria a porta sozinho. Câmara Sinodal. Eu digo a todos vocês, se ele não é um Deus, então não há deuses. Laquios disse de seu lugar na sacada, sua mão estendeu e ela apontou para a assembleia, ela estava de pé com um pé à frente, como se sinalizasse uma carga sobre o campo de batalha. É como naquela época, correndo sobre um campo, porque sinto que ela está na minha frente de novo. Ela pensou, e por um momento seus olhos estavam distantes, ela não estava no sínodo, ela estava no campo de batalha, uma capa preta e uma pequena mulher na frente dela enviando flechas implacavelmente para a frente e correndo rápido o suficiente para que parecesse que ela alcançaria suas próprias rajadas de morte disparadas, um arco armazenado, uma espada erguida, a urgência apaixonada de fazer mais e deixar o passado de lado. Então o momento passou, e ela viu outra visão, Neia sentada ao lado dela, com o resto da rosa azul ao redor de uma fogueira, Scana servindo ensopado em tigelas, Cesê montando sua arma impossível. Por que você pergunta o que vem a seguir? Neia perguntou a ela. Deveria ser óbvio, nós vamos, nós lutamos, nós vencemos, nós refazemos todo esse maldito mundo, uma palavra e um golpe de espada de cada vez, nós quebramos os disjuntores e derrubamos tiranos e destruímos tudo que não deveria existir, e damos a este mundo o Deus que ele não merece. Nós fazemos isso porque as coisas têm que mudar, as coisas precisam mudar. Não mais Ilianas, não mais quenos escondidos, com medo de se mostrar, nós lutaremos por um novo mundo, um mundo melhor, e se matar ou morrer é o que temos que fazer, então fazemos um ou ambos, pergunta boba. Neia disse quando Laquios perguntou enquanto ela limpava o sangue de algum pobre idiota de sua espada amaldiçoada. Aquele momento também passou, e ela estava no sínodo novamente, olhando ao redor para os muitos padres. Enquanto pensava naquele momento no passado, ela se lembrou da paixão nas palavras da Papa, ela deixou sua mão cair e olhou para baixo com ela momentaneamente. Então, eu vi apenas sua devoção fanática ao seu Deus, mas agora, eu entendo. Não posso acreditar que entendi tão completamente errado. Ela respirou fundo enquanto o fantasma da guerra desaparecia. Embora ela tenha sentido por um momento como se ouvisse Neia torcendo por ela enquanto ela usava as palavras da Papa de uma forma modificada. Os deuses antigos não fizeram este mundo melhor, o novo sim. Sim, houve mortes. Mas houve mortes antes disso. E pela primeira vez, talvez pela primeira vez na história, a morte não seguiu a morte. Nosso Senhor, ele acabou com a contenda. Ele trouxe uma paz inimaginável. Elfos e humanos e anões e vampiros e nagas e dragões e ogros e gigantes, e inúmeros outros seres, todos nós vivemos juntos em harmonia. Nossos filhos nascidos hoje não conhecerão a guerra. Eles não conhecerão o medo de que aqueles que vivem algumas colinas adiante possam vir para tirar suas vidas. O passado acabou. Há um novo Deus que se levantou sobre nós, e ele nos deu um novo mundo. Quem nega o óbvio, certamente deve ser cego. A voz de Laquios ecoou pela assembleia em um silêncio abafado. Casa de Eliana. Neia moveu o pincel delicadamente sobre a tela, lentamente dando vida à cena. O que você está pintando? Inlight perguntou gentilmente enquanto abria a porta e se aproximava. Neia se moveu para o lado. O azul suave de seu hobby era agradável contra sua pele, macio e quente. Ela o agarrou ao corpo enquanto dava um passo. Inlight estava usando o vestido branco de uma enfermeira com o círculo interno verde e o círculo externo azul sobre seu coração que a marcava como membro da equipe. Nada de incrível. A paladina disse de forma autodepreciativa enquanto acenava para a tela com uma mão. Rostos, muitos rostos, na verdade. Inlight olhou para a cena, um mar de rostos na base de um grande edifício. Onde é isso?
Enlight perguntou genuinamente curiosa. O trabalho dificilmente era magistral, mas um professor poderia chamá-lo de aceitável. Isso foi dentro de Pratt. Depois da fuga de Wehrmacht, fizemos muito para sair com o máximo que podíamos. Remédios estava em perseguição. Demorou muito mais para chegar em segurança do que deveria. Isso foi antes do cerco. Quando voltei, com meus sobreviventes, bem, descobrimos que Tinamug já tinha conseguido. Essa foi provavelmente uma das minhas maiores vitórias. A voz de Neia ficou baixa, seus lábios franzidos e curvados para baixo tristemente. Eu fui ao templo, nosso templo, e lá Tinamuk me cumprimentou com isto. A mão de Neia acariciou a tela amorosamente. Eu não sei se você ouviu sobre isto, mas estes todos foram escravos, todos eles, alguns deles viviam em bordéis, alguns deles eram trabalhadores, mas eles chegaram a Pratt e estavam livres, eles estavam seguros, eu pude abraçar tantos, o calor ainda me conforta. Neia deu uma risada um tanto amarga. Espero que estejam todos bem, que tenham feito boas vidas e encontrado um lugar para realmente chamar de lar novamente. É reconfortante saber que não foi à toa, foi o que pensei naquela época, que não foi à toa. Neia se afastou da tela e colocou o pincel e as tintas de lado, foi até a cama e colocou a mão embaixo dela. Neia? Enlight perguntou hesitante. Neia a ignorou, ela tirou outra tela debaixo dela e a levantou. Eu fiz essa primeiro, no entanto. Havia apenas um rosto nela, brilhante e bonito, com cabelos dourados e um sorriso brilhante sob olhos brilhantes que eram como piscinas infinitas de água. Ela não é linda? Neia perguntou enquanto virava a tela e a segurava virada para cima, em sua direção. Seus dedos se moveram sobre a tela e permaneceram no rosto da mulher. Ela é ela? Aquela de quem você falou? Enlight perguntou enquanto se aproximava da papa e ficava ao lado dela. Ela olhou para o retrato. Um esforço copioso claramente havia sido feito. Neia assentiu ansiosamente. Eu fiz, aquele ali. Ela inclinou a cabeça em direção a uma multidão, para me lembrar que esta aqui não morreu por nada, que nenhum deles morreu, nenhum daqueles que me seguiram, nem mesmo aqueles que eu matei com minhas próprias mãos. Ela colocou o retrato de lado, colocando-o gentilmente sobre uma mesa e se abaixou ao lado da cama novamente, e tirou mais 2. Eu fiz isso também. Neia disse suavemente, e os levantou. Eles eram menores, mas a cena era dura, os rostos de 2 crianças aterrorizadas, um menino e uma menina, eles estavam presos a demi-humanos que estavam avançando na perspectiva do artista. O ódio cru nos rostos dos guerreiros demi-humanos era óbvio o suficiente para fazer até mesmo Enlight estremecer. Eu matei aquelas 2 crianças, eu também matei aqueles que as vestiam como armadura. Neia disse gentilmente, eles eram apenas crianças, crianças pequenas, e eu dei a ordem para atirar, não apenas atirar, mas atirar nas crianças. Ninguém poderia ter feito isso, se não fosse por minhas ordens. Minha esposa se apaixonou por mim naquele dia, me observando de baixo, ela não tinha ideia do que eu estava fazendo lá em cima. Neia também os colocou de lado e sentou-se na cama de solteiro, ela não olhou para sua enfermeira. Eu ainda sei que não quero morrer, não esqueci o que pensei primeiro assim que a tentativa acabou, mas ainda sinto aquele impulso, como se nada pudesse melhorar, como se aqueles que mais amo, mesmo me amando, estivessem melhores, mais seguros, sem mim por perto. Ao mesmo tempo, eu também só quero melhorar, não quero que doa mais, mas não deveria. Depois de toda a dor que causei, por que eu deveria ficar sem isso? Eu realmente tenho o direito de melhorar, mesmo que eu possa? Neia perguntou em uma voz calma e resignada. Enlight absorveu tudo isso, foi até onde Neia estava sentada e se agachou. Ela pegou as mãos da diminuta mulher nas suas, elas eram tão duras e calejadas quanto pareciam, elas são como aço. Enlight pensou enquanto tirava os olhos delas e olhava para cima, de modo que a mulher humana que olhava para baixo estava olhando para ela. Enlight falou com lentidão paciente enquanto respondia, Lady Neia, os mortos não têm nenhuma reivindicação sobre os vivos, enquanto você estiver viva, você tem o direito de fazer a vida que puder, você não deve a eles sua tristeza, você não deve a eles sua felicidade, tenho certeza de que Iliana não gostaria de ver você assim. Enquanto você estiver viva, você tem um futuro. E o que é mais, você tem direito a ele. Assim como qualquer pessoa viva.
Posso lhe contar sobre um pesadelo recorrente que tenho? Neia perguntou ansiosamente enquanto torcia as mãos. Por favor. Inlight disse suavemente e cobriu as mãos de Neia com as suas. Estou em uma grande sala aberta com um grupo de pessoas. A sala em que estamos é um patamar alto de mármore com corrimãos que se curvam em longas escadas para um longo piso de pedra abaixo. Estamos apenas sentados lá conversando, enquanto discutimos nossas vidas. Cada vez que falamos sobre algo errado que fizemos, um após o outro, o nível da água do poço sobe um pouco. Quando finalmente chega a minha vez, o nível do poço sobe e sobe. Ele transborda, não com água, é vermelho, é sangue, tanto. Sangue e eu quero parar de falar, mas não consigo. Não consigo parar de falar, não importa o quanto eu tente. As palavras continuam a fluir, nossos assentos começam a subir enquanto balançamos e flutuamos, mas muito pouco sangue flui escada abaixo. Em relação a quantas palavras estão saindo de mim, há detritos trazidos de dentro do poço, gravetos feios e marrons, ervas daninhas, detritos, cadáveres, eles fluem lentamente pelos degraus ornamentados. Estamos balançando no lago sangrento que fiz e caí da minha cadeira, e enquanto flutuo em direção aos degraus, agarro o corrimão e começo a me mover para frente e para trás, chutando, levando o sangue para baixo sobre os degraus e transformando-o em uma cachoeira de poder considerável. Eu me agarro ao corrimão e continuo a chutar, levando o sangue para baixo, até que o fluxo do poço pare. Quando eu mesmo parei de falar, tudo o que resta acima para provar que o sangue veio de onde estávamos sentados, são as escadas vermelhas molhadas e o patamar vermelho molhado em que nos sentamos. Quando contei minha história até a sua plenitude de conclusão, paz novamente, mas lá embaixo, o sangue se acomodou em uma grande e ampla poça que não drena, mas por gotejamentos e gotas que vazam por baixo das portas tensas. Estou presa lá em cima, olhando para baixo, e não consigo desviar os olhos, embora eu possa sentir os olhos daqueles com quem estou, me encarando em julgamento. Então, eu acordo. Neia terminou o longo discurso com o corpo trêmulo e os olhos vidrados. Não tenho uma boa noite de sono em. Não sei, desde antes de Wheaton, talvez não desde Anana. Neia disse cansada e enxugou o rosto, e não sei se algum dia terei novamente. Não vou mentir para você, ninguém sabe o quão bem as coisas vão dar certo, mas posso te prometer isso, Neia baraja. Inlight disse e se levantou para ficar na altura de Neia sentada. Ela segurou as bochechas da mulher suavemente. Posso prometer que não vamos parar de tentar, não vamos desistir de você, vamos te ajudar a cada passo do caminho. Você não está sozinha, você tem nosso apoio a cada passo do caminho. Ninguém é forte sozinho, não importa o que os livros de histórias digam. Todos que já ganharam força, o fizeram com aqueles que os ajudaram a chegar lá. Você não precisa ficar quieta, não precisa guardar seus sentimentos só para si, não precisa esconder suas feridas com vergonha como se fossem uma praga. Elas são suas, tanto quanto seu rosto, sua voz ou suas mãos, e todas elas devem ser aceitas como tal. Deixe-nos te ajudar, e pare de tentar ficar sozinha. Neia sorriu fracamente. Tudo bem, posso, talvez ir a uma sessão em grupo? Claro, vou colocar você na lista para uma que acontecerá amanhã de manhã, porque você não vem comigo por enquanto, e podemos caminhar pelos jardins. Inlight sugeriu gentilmente enquanto se levantava o resto do caminho e dava um passo para trás, puxando levemente as mãos de Neia em um convite. Eu acho que eu gostaria disso. Neia sussurrou enquanto se levantava.